Oi, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre relevo, mas hoje falaremos de relevo do Brasil. Tentaremos discutir aqui um pouco as três principais classificações do relevo brasileiro. Do final dos anos 40, do professor Haroldo de Azevedo, a do professor Assis Abissaber, da década de 60, e terminaremos discutindo a classificação do professor Jurandir Sanches Ross, final dos anos 80 e início dos anos 90. Bom, só para iniciarmos, não é? Quando falamos em relevo, nós temos que deixar bem claro que o relevo nada mais é do que as diferentes formas, as diferentes estruturas da crosta terrestre. O relevo é fruto da ação conjunta dos agentes externos que destroem o relevo, que modulam o relevo, que vão esculpir o relevo, e dos agentes internos, que constroem o relevo. Como agentes externos, você se lembra: intemperismo, erosão e ação antrópica, resumidamente. Os agentes internos: vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos. Dito isto, vamos rever também aqui a questão das principais formas do relevo. Olha aqui para cima. Quando falamos em principais formas, nós falamos em montanhas, planaltos, planícies e depressões. Você tem aqui dois desenhos aqui que mostram montanhas, planaltos, planícies e depressões. Você saberia identificar? Olha, uma planície. Tá? Segundo o critério da altitude, uma planície é uma área que tem aproximadamente de zero, nível do mar, até 200 metros de altitude. Planalto, uma área que tem de 200 até 1.200 metros de altitude. Aqui eu tenho uma depressão absoluta. Quando eu falo depressão absoluta, eu falo em quê? Numa área que está abaixo do nível do mar. Olha o nível do mar, olha aqui a depressão absoluta. Aqui uma montanha. Segundo o critério da altitude, uma montanha é uma área que tem acima de 1.200 metros. E aqui eu tenho uma depressão relativa. Ela não está abaixo do nível do mar, mas ela está o quê? Abaixo da média local. Então, planície, planalto, depressão absoluta, montanha, depressão relativa. Aqui tem outra ilustração. Planície, olha uma escarpa. Escarpa é o limite, é a borda de um planalto. Um planalto, uma depressão, essa depressão aqui, uma depressão absoluta, não é? Porque está abaixo do nível do mar. Não é? Uma montanha e uma serra. Serra é sinônimo de cordilheira, isto é, conjunto coletivo de montanhas. Tá ok? Vamos ver aqui agora? Eu coloquei para você aqui as duas formas de relevo que a gente mais fala. Né? Primeiro, as planícies. A planície pode ser definida também como uma área que sofreu maior sedimentação do que erosão. Segundo o professor Abissaber, isso é uma planície, uma área que sofreu maior sedimentação do que erosão. Olha, aqui estão os dois critérios, tá vendo aqui? Baixas altitudes, ele coloca até 100 metros, você vai encontrar também com 200 metros. Ou área, sedimentação constante, devido ao movimento da água do mar, né? Uma planície aqui, litorânea, olha só. Então, aqui você tem uma planície litorânea, olha aqui, aqui em cima, uma planície litorânea, da água do rio. Aí eu tenho uma planície aqui, fluvial, né? Região aqui, margeando, né? O rio aqui, planície fluvial. Uma planície lacustre. Planície lacustre, planície de lagos. Tá? A região do Rio Grande do Sul, eu tenho uma imensa planície lacustre. Planície, então, definição: áreas de baixa altitude, até 100, 200 metros, área que sofreu sedimentação, ou área delimitada por aclives. Então, está aí a planície. Vem ver agora planalto. Quando eu falo em planalto, dá uma olhada. Superfície onde predomina intenso processo de erosão. Portanto, os planaltos são áreas antigas, normalmente escudos cristalinos, que sofreram um imenso processo de erosão. A erosão foi maior que a sedimentação. Você tem também a delimitação de planaltos pela altitude. Aí varia. O professor Abissaber, o professor Haroldo de Azevedo classificou planalto como áreas de 200 a 1.200 metros. Aqui, você tem a classificação de 200 a 2.000 metros, né? Bem mais extensos, né? Apresentam áreas aplainadas ou morros, serras ou elevações íngremes, de topo plano, chapadas. Uma chapada lembra uma mesa. Você quer ver uma chapada? Olha aqui uma chapada, Aqui, olha aqui,
uma chapada, né? Chapada, superfície aplainada, pode ter origem sedimentar, né? Pode ter origem sedimentar, declive quase vertical. Então, tá vendo aqui, ó? Ó, declive é quase vertical. Lembra uma mesa, né? Aí você tem uma escarpa. Olha uma escarpa aqui, ó. Também confundida com uma falésia. Tá aqui, ó. Essa área aqui, ó, é um tabuleiro ou uma falésia. O que é um tabuleiro? É uma planície, né, que tem de 20 a 50 metros de altitude ao nível do mar aqui, não é? Aí você tem aqui um tabuleiro, esse processo aqui, ó, passou por sedimentação e também por soerguimento, não é? Soerguimento e sedimentação. Tabuleiro, litoral brasileiro, boa parte é isso aqui, principalmente o litoral do Rio Grande do Sul. Falésia. As ondas do mar batem aqui, ó, elas batem aqui na encosta, né, e derrubam, não é, ó, parte da rocha, formando essa área íngreme aqui, ó. Cuestas, olha só, um dos frontes tem uma inclinação maior que a outra, que é mais branda, ó. Aqui, ó, definição, forma assimétrica, tá vendo como ela é assimétrica? Aqui ela é bem inclinada. Depois a inclinação dela aqui, ó, é mais suave, branda, lembrando uma costa. Daí o nome cuestas, ó. Forma assimétrica, com porção frontal côncava, olha a concavidade aqui, ó, côncava, inclinada e uma porção posterior, perdão, de declive suave. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é o declive suave. Aqui, ó, é a concavidade. Isso é uma cuesta. Aqui sofreu um desgaste maior e aqui o desgaste foi menos intenso. Isso, então, é uma cuesta. Aí você tem um pico desenhado, não é? Ó, um morro mais elevado e uma colina menos elevada. Isso aqui são nomenclaturas que você tem que tentar dominar. Agora eu tenho aqui a classificação mais antiga de todas, a do professor Haroldo de Azevedo. Ele fez isso em 1948. É a primeira classificação do relevo. Olha, ele divide o Brasil em 2 planaltos e 4 planícies. Os 2 planaltos, Planalto das Guianas, ó, o Planalto brasileiro, aí as 4 planícies, planície amazônica, planície do Pantanal, planície costeira e a planície gaúcha, também chamada planície dos Pampas. Tá? É uma classificação bem simples, porque leva em consideração o quê? O critério da altitude. Aí eu fiz uma ilustração aqui tentando demonstrar para você a diferença entre altitude e altura. Altitude, distância de um ponto em relação ao quê? Ao nível do mar. Altitude, nível do mar. Altura, distância máxima de um ponto em relação ao quê? À base que ele ocupa. Então, um prédio, você mede a sua altura, porque você mede o prédio em função do quê? Da base que ele ocupa. Altura, base que ocupa. Altitude, nível do mar. Olha como ficou simples, né, o mapa do Brasil, não é? Você tem o mapa do Brasil, o Planalto brasileiro, subdividido em 3 grandes planaltos. O Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto do Sul, meridional. Uma classificação bastante simples, porque os recursos que ele possuía em 1948, né, eram bastante limitados. Tá? Agora você vai ver uma nova classificação, a classificação do professor Assis Nassib Absaber. Olha a diferença aqui, ó. Ele vai utilizar os critérios geomorfológicos, da erosão e da sedimentação. Ele vai dizer que Planalto é uma área onde o processo de erosão foi predominante. Ele vai dizer que planície é uma área onde o processo de sedimentação foi predominante. Professor, o que vem a ser erosão? O que vem a ser sedimentação? Olha aqui, ó. Tem uma ilustração aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. O intemperismo causando desgaste. Planalto. A erosão, que é o transporte. Todo esse desgaste aqui foi acumulado aqui, não é? Sedimentação. Planalto, planície. Processo de intemperismo com erosão. A erosão é o transporte. Não é? Ó? Então aqui, ó, você tem desgaste, planalto. Acúmulo de sedimentos, planície. Olha como ficou o Brasil. Planalto das Guianas. Olha o Planalto brasileiro aqui, ó. Também está aqui, não é? Ó? Só que ele não foi dividido em 3, foi dividido em 6. Planalto Central, Planalto do Maranhão e do Piauí, Planalto Nordestino, Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, Planalto Meridional,
e, finalmente, o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Então, aqui nós só teremos, não 4, mas 3 planícies. Planícies e terras baixas da Amazônia, aqui da várzea, né, da Bacia Hidrográfica Amazônica, planície do Pantanal Mato Grossense, e aqui, ó, planície e terras baixas costeiras. Toda essa região aqui, ó, planície e terras baixas costeiras. Professor, e a planície gaúcha? Sumiu? Ela foi reclassificada como um planalto. Por quê? Porque o processo de erosão foi maior do que o de sedimentação. Tudo bem?